Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: Kayako e Toshio. Kayako sempre teve uma vida sofrida. Quando era pequena, seus pais a ignoravam totalmente. Ela se sentia para baixo e sozinha na maior parte do tempo, não tinha amigos na escola, e, com seu comportamento retraído e afastado, sempre alvo de piadas. O tempo passou, Kayako cresceu e se casou com Takeo Saeki. Juntos, construíram uma vida feliz e tiveram um filho, que chamaram de Toshio. Mas, como uma reviravolta, um dia, Takeo estava de folga e limpando a casa, e, por acaso, encontrou o diário de Kayako. Curioso, ele começou a ler as páginas do diário. E descobriu um terrível segredo. Kayako tinha escrito nas páginas que estava se encontrando e se relacionando com um outro homem. Takeo ficou enlouquecido pela raiva. Quando Kayako voltou do trabalho, ao entrar na casa, Takeo estava esperando. Com uma face aterrorizadora, tomado pela loucura, ele estava segurando uma faca como se fosse um maníaco. Sem tempo de reação, ele partiu para cima dela. A luta foi feroz. Takeo cortou Kayako com a faca, e, com um forte golpe caiu no chão. Toshio estava no quarto do lado, mas com o barulho, resolveu espiar, e presenciou toda aquela cena macabra. Kayako ainda tentou escapar, mas seu marido foi atrás, completamente fora de si. Ela, ensanguentada, escorregou nas escadas e quebrou o tornozelo. Em um ato desesperado, ainda se arrastou escada abaixo, mas quando chegou à porta da frente, Takeo a agarrou. Puxou Kayako pelos cabelos, e, com um forte golpe torceu seu pescoço para trás. Mas, a agonia de Kayako não acabava por aí. De alguma forma, ela ainda estava viva, mas imóvel pelo trauma. Toshio estava presenciando toda aquela cena, e Takeo, ainda tomado pela loucura, foi atrás do garoto. Takeo furioso, caminha na direção de Toshio. E seu gato aparece na frente. Takeo, cego pela raiva, pega o gato de Toshio e o joga pela janela. Em seguida, se vira para Toshio, que está chorando e aterrorizado com tudo aquilo. Sem força para lutar contra um homem adulto, Takeo fatalmente afoga Toshio na banheira. Kayako, imóvel, mas presenciando a cena, solta um rouco grito. E Takeo se vira contra ela para terminar sua vingança. Carrega Kayako escada acima, amarra ela em um saco plástico e deixa ela no sótão para morrer. Kayako e Toshio, sob forte circunstância de raiva, angústia e violência. Seus espíritos não conseguem descansar. E se tornam espíritos vingativos que assombram aquele lugar. O fim de Takeo se diverge em dois finais. Em um deles dizem que ele, tomado pela vergonha e pela loucura, se suicidou logo em seguida ao massacre que realizou. Mas, o outro final diz que, Kayako após falecer, imediatamente virou um espírito vingativo e desceu pelas escadas e estrangulou Takeo, que foi achado no meio da rua. A polícia, ao encontrá-lo, decretou que a causa da morte foi o próprio suicídio. De acordo com a lenda, aqueles que entram na casa assombrada, encontrarão Toshio emitindo um miado, como seu gato que ele viu sendo jogado pela janela pelo seu pai. E, em resposta ao miado de Toshio, Kayako aparecerá descendo as escadas, se rastejando com o tornozelo e o pescoço quebrado, coberta de sangue, com um grito rouco para dilacerar qualquer um que esteja na frente de seu filho. Segundo relato: Sadako. Antes de Sadako tornar-se conhecida, a lenda começa alguns anos antes. No Japão do final do século XIX, nasceu Mifune Shizuko, em 17 de junho de 1886. Mifune era uma vidente, e destacava-se como uma médium notável. Suas habilidades eram tão fortes, que chamou a atenção de pesquisadores locais. Convicta de seus poderes paranormais, ela concordou em participar de pesquisas lideradas pelo Dr. Furukai, da Universidade de Tóquio. E foi,
após uma demonstração pública de suas habilidades mediúnicas, que Shizuko foi acusada de charlatanismo. Alguns pesquisadores mais céticos zombavam das habilidades de Shizuko, chegando a ridicularizá-la em público. A vergonha pela humilhação foi tão grande que ela acabou mergulhando em uma tragédia que culminou com seu suicídio aos 25 anos, em 10 de janeiro de 1911. Agora a lenda começa a dar destaque para Sadako. Sadako também acabou revelando habilidades paranormais singulares. Mas, diferentemente de Shizuko, que praticava a psicografia, Sadako possuía o dom de gravar imagens mentais em superfícies, como fotos e radiografias. Essa habilidade peculiar ficou conhecida cientificamente como Onensho ou fotografias espirituais. Quando Sadako era jovem, ela era muito melancólica e depressiva. Ela raramente falava e nunca brincava com outras crianças, passando assim todo o tempo sozinha. Após o trágico acontecimento com sua mãe, Sadako ficou devastada e foi viver com seu pai em uma ilha remota. Tanto pelos acontecimentos com sua mãe, mas também por ser uma menina retraída e por querer esconder suas habilidades psíquicas, Sadako costumava ser bem solitária. Mesmo contra sua vontade, enquanto crescia suas habilidades iam se manifestando e desenvolvendo cada vez mais. E, apesar de Sadako tentar esconder, seu pai acabou percebendo que a filha também tinha habilidades psíquicas e acabou levando ela até o Dr. Fukurai. O doutor forçou Sadako a participar de várias experiências como fez com a sua mãe. Com os estudos registrados, Dr. Fukurai quis publicar os resultados, mas Sadako quis impedir a qualquer circunstância. Ela não queria sofrer o mesmo que a mãe sofreu. Sadako, extremamente insatisfeita com aquela vida, fugiu daquele ambiente. Após a fuga de Sadako, das mãos do Dr. Furukai, a lenda permanece como uma incógnita. Uma das hipóteses é que Dr. Furukai não quis perder o trabalho de tantos anos, e queria publicar seu estudo a qualquer custo. Diante da fuga de Sadako, ele perseguiu e encontrou Sadako escondida no meio da floresta. Como ela permanecia irredutível em relação à publicação dos estudos, Dr. Furukai em um acesso de raiva teria empurrado Sadako com muita força, e ela acabou batendo a cabeça e desmaiando. Em pânico, e isolado de qualquer olhar, Dr. Furukai levou o corpo de Sadako e atirou no fundo de um poço. Mas, Sadako ainda não estava morta. E após horas desmaiada, tentou sair daquele poço. As pedras que circundavam o poço eram escorregadias, e cheio de limo. Sempre que tentava escalar, escorregava e caía de volta ao fundo do poço. Aquela trajetória era extremamente cruel. Após diversas tentativas em vão, Sadako já havia quebrado todas as suas unhas e estava machucada pelas constantes quedas, e não conseguia mais escalar. Diante do trágico destino, Sadako desistiu de tentar fugir, e aceitou a sua situação. Ela ainda sobreviveu 7 dias até que faleceu no fundo daquele poço escuro. Sua alma, atormentada pelo medo, e buscando vingança pelos maus tratos, não teve descanso e ressurgiu na terra à procura daquele que a maltratou em vida. A maldição de Sadako consiste na busca de sua alma por vingança contra aqueles que participaram, diretamente ou indiretamente, de sua morte. O vídeo com as gravações do experimento de Sadako foi a público, e, se alguém vir este vídeo será atormentado e, em 7 dias, irá experimentar a mesma dor que foi causada à sua alma. Terceiro relato. Espíritos Jikininki. Uma outra lenda, muito difundida dentro da comunidade japonesa, são os Jikininki, seres sobrenaturais associados à morte e ao karma. Também chamados como yokai, os Jikininki são descritos como fantasmas famintos e perturbados que se alimentam dos cadáveres recém-enterrados. Eles também costumam se apropriar dos bens materiais dos mortos, com finalidade de subornar possíveis humanos vivos que encontrem em seu caminho. Algumas versões relatam que os Jikininki possuem uma aparência mórbida, como se estivessem em decomposição, seus olhos fundos e sem vida. Outras versões dizem que eles possuem uma habilidade de se esconder no meio da multidão, podendo se disfarçar como uma pessoa comum.
Suas bocas são pequenas e os dentes extremamente afiados, o que torna difícil para mastigar. Como resultado, eles geralmente só conseguem comer pedaços pequenos de carne, e precisam mastigar por muito tempo. Os Jikininki são pessoas comuns, mas que por serem extremamente gananciosos em vida, acumulando riquezas ou usufruindo deliberadamente dos pecados do mundo, como a gula, foram amaldiçoados a sofrerem consequência de seus atos. Diz a lenda que havia um homem, muito antes do Japão feudal ser implantado. Ele tinha uma grande riqueza, muitas posses e artefatos em ouro. Esse homem tinha uma grande influência na aldeia em que morava, mas ao invés de partilhar sua fortuna, ele roubava e enganava os moradores, aumentando cada vez mais sua riqueza. Enquanto ele se esbaldava com montantes de alimentos desperdiçados e jogados aos animais, muitos morreram de fome, e aqueles que não podiam pagar os tributos para o homem, eram torturados, escravizados e mortos. Subitamente, quando o homem veio a falecer, ele recebeu uma maldição. Em consequência aos seus atos, foi amaldiçoado a receber os sofrimentos que causou em vida. E se tornou um Jikininki. Sua fome é eterna e impossível de ser saciada, seus dentes afiados impossibilitam degustarem de uma refeição, qualquer mordida precisa ser mastigada por muito e muito tempo, levando a um sofrimento para engolir qualquer alimento. Além disso, os Jikininki têm uma repulsa e odeiam o sabor da carne humana, mas qualquer outro alimento irá queimar sua boca, tornando o sofrimento ainda maior. Então eles estão fadados a caminhar pela eternidade com fome, sempre em busca de alimento e nunca irão se satisfazer com nenhuma refeição. Diferentemente dos fantasmas famintos, que buscam vingança, os Jikininki estão presos em um ciclo de sofrimento, consumindo o que sobrou de outros mortos para aliviar temporariamente sua própria angústia. A história de Jikininki é frequentemente usada como uma advertência contra a ganância e o egoísmo. É dito que aqueles que vivem suas vidas buscando apenas prazeres materiais serão condenados a uma eternidade de fome e sofrimento. A lenda destaca a importância do karma e das ações em vida, sugerindo que aqueles que causam sofrimento e agem de maneira desonesta podem enfrentar consequências além da morte. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.